Olá, gente! Hoje nós estamos iniciando mais um episódio do nosso EduCast, Aprendizados que Transformam. Hoje nós temos a presença especial de uma convidada que vai discutir com a gente, conversar, bater um papo sobre lazer e cidadania. E a gente tem a presença como debatedora da professora Dídima Maria de Melo Andrade, e vamos começar essa conversa. Antes disso, eu queria dizer para vocês que é importantíssimo para que o nosso projeto continue vigente, que vocês assistam os nossos episódios, compartilhem em suas redes, acessem o nosso canal, né? Se inscrevam e, além disso, movimentem lá as nossas redes sociais no Instagram. Tudo isso vai ficar disponível aqui nessa gravação. Portanto, eu aproveito para esclarecer que nesses últimos episódios nós temos feito um formato online por conta da greve de funcionários aí das universidades federais, né? Então, enquanto essa greve não termina, nós vamos funcionar neste formato para que o projeto não seja interrompido. E aí, quando a greve terminar, nós voltaremos aí ao nosso formato presencial, as gravações, né, em formato presencial. Então, nós contamos aí com a colaboração de vocês nas movimentações de nossas redes, tá certo? Então, hoje, com muita alegria, a gente compartilha esse espaço de debate, de conversa, de troca de ideias com a professora Valnice Paiva. E aí eu vou aproveitar para apresentá-la. E quando eu terminar, a professora Valnice, se quiser acrescentar alguma coisa, né, a respeito da sua apresentação, fique super à vontade, tá bom? Então, vejam bem, a professora Valnice, ela é pedagoga, é mestre e doutora em Educação e Contemporaneidade, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia. É professora assistente dessa mesma universidade, trabalhando com estágio curricular supervisionado em espaços não escolares, né? Então, é uma jornada vastíssima em espaços diversos, com contato aí com a comunidade, com professores, com adultos, jovens, crianças, né? Além disso, a professora é líder do grupo de pesquisa TIPENSE. TIPENSE é a sigla, né? Que significa Tecnologias, Inovação Pedagógica e Mobilização Social pela Educação. É um grupo aí cadastrado no CNPq. Além disso, a professora Valnice atua nas áreas de educação presencial e educação à distância, tendo como foco a tecnologia da informação e comunicação e suas relações com os saberes populares, a infância e a adolescência. Desenvolve projetos voltados ao brincar livre, ao resgate e à valorização de brinquedos e brincadeiras tradicionais, articulando educação, cultura, tecnologia e mobilização social. Coordena o projeto de educação e tecnologia no enfrentamento do trabalho infantil, vinculado ao Núcleo de Iniciação à Docência NID, do curso de Pedagogia da UNEB, promovendo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão na defesa dos direitos da infância. Portanto, nós observamos que é uma convidada para lá de especial, com uma experiência muito ampla, muito rica nas atividades de estágio, extensão, né? Então, a professora Valnice quer acrescentar alguma coisa na sua apresentação? Tem algo que... Já é suficiente. Eu acrescentaria que eu tenho uns 60 anos e ainda sou criança. Pode acreditar. E aí eu tenho 1,5 m, né? Permaneci criança. Perfeito. Então, essa aí foi um acréscimo importantíssimo. Obrigada. Bom, então, assim, para esse primeiro bloco, a gente tem algumas questões que são disparadoras, né, para o nosso bate-papo, e eu entendo que são questões que nos dão uma referência importante para demarcar o trabalho que a professora vem desenvolvendo, né? Portanto,
nós temos o primeiro bloco voltado muito mais para a questão da discussão da extensão, né? Do que é extensão, como é que compreende extensão. Então, eu vou chamar de Val, porque a gente já tem uma relação, né, anterior. E aí, Val, é o seguinte: a gente sabe que com o seu trabalho, não só de pesquisa e de ensino, né, que é nos espaços não escolares, existe uma relação muito próxima, muito entremeada, vamos dizer, com a extensão. E aí, antes de entrar, de fato, nas suas atividades de extensão, nos seus projetos, nas suas ações, né? Nós queríamos saber um pouco como é que você compreende a extensão universitária, a sua importância, né, na formação não somente dos professores e dos estudantes, mas assim da comunidade onde a universidade consegue adentrar, né? Então, assim, como é que você compreende a extensão nesses âmbitos? Então, boa tarde, né? E agradecer, sabe? Então, quando vocês me fizeram essa proposta, a gente para pensar, né? E quando a gente para pensar no que a gente tem feito, nessa vida tão corrida que a gente leva, né? Então, a gente para pensar. Então, isso dá um grande prazer, né? Então, como eu vejo a extensão? Então, cumprimentando vocês, amigas, eu vejo a extensão universitária, eu vejo assim, como a razão de ser da universidade, tá? Então, a gente sabe que a universidade, ela, ela se constitui através da pesquisa, ensino e extensão. Então, isso tem que ser intrínseco, né? Então, ó, entremeados os três, né? Não se pode fazer ensino sem pesquisa. E a gente também não pode ter pesquisa sem aplicação. A gente pesquisa para quê e para quem? Né? Então, a extensão universitária é que possibilita a gente experienciar o que fazer, né? Então, é o pilar, né, universitário que faz essa relação universidade-sociedade, universidade-comunidade. Muitas vezes, a universidade é vista como algo tão distante, né? Aquela questão dos intelectuais. Mas esses intelectuais aprenderam na prática, na extensão. Um intelectual das humanidades, ele precisa ter esse contato com o povo, com a comunidade, e só assim realmente que se dá o verdadeiro aprendizado, porque o aprendizado real é um aprendizado da coisa vista, é um aprendizado, a extensão nos possibilita um aprendizado do corpo, né? Então, você não fica só no intelecto, você vive. Aí você vai ver realmente que a teoria se constitui a partir da prática. Então, a extensão, ela tanto alimenta a academia, né, como é alimentada pela academia, né? Tem as duas coisas. A comunidade alimenta o saber comunitário, potencializa o desenvolvimento do saber, do conhecimento acadêmico, né? Então, tem essa relação que é fundamental. Então, a universidade precisa cada vez mais perceber o saber exposto, né? Que quando nós temos relação com o real da extensão, né? Então, o que está de fora da sala de aula, a vida acontecendo, né? Sem as amarras da teoria, ali a gente aprende mais. E aquela coisa, a extensão nos permite ver que a vida não está enquadrada na teoria. Muita teoria, tá? Quando você chegar na prática, na extensão, naquilo que você quer aplicar, na comunidade, no que a gente vai fazer, você vai ver que tem coisas diferentes. Mas o que acontece? A teoria se alimenta. Então, tem esse desenvolvimento, né? Não é amarrado. Então, a extensão possibilita isso. Por isso que eu vejo assim que a abordagem que é assim tão genuína para a academia é a pesquisa baseada em comunidade, justamente porque vai trabalhar com esse jogo, pesquisa, ensino e extensão.
Pois bem, então veja só, a universidade, a gente sabe que historicamente ela é um espaço que preserva e que valoriza muito essa questão do cognitivo, né, da intelectualidade. A cultura universitária valoriza muito a pesquisa, né, o conhecimento. E assim, dentro de um contexto desse, como é que você se descobriu uma docente extensionista, ou seja, aquela que faz pesquisa, que está dentro, imersa nessa cultura, né, da intelectualidade e que também trabalha com o ensino, mas e a extensão? Como é que você se descobriu uma docente extensionista? Eu primeiro me tornei extensionista para depois me tornar docente, entendeu? Porque a minha formação isso foi muito interessante, porque o que acontece? É, nós temos o saber, né? Eu sou de uma comunidade, eu sou do bairro da Liberdade. E eu entrando, isso foi muito interessante, né? No século passado, né? Então, estando na minha universidade, né, na UNEB, eu tive muita oportunidade, enquanto graduanda, de fazer extensão. Então, eu tive professores que me levavam, né, para as comunidades, agora com outro olhar, com outro tipo de discussão. Então, eu sempre fui desse lugar, eu sempre desejei que a universidade estivesse nas comunidades. Então, eu me vejo assim. Na verdade, ao invés de ser como eu me percebi uma docente extensionista, eu me percebo assim, como eu, uma líder comunitária, me tornei docente, né? Então, em mim é muito mais forte isso. O que vem primeiro foi essa liderança comunitária, né? Na minha comunidade, no meu bairro, e eu encontrei a universidade, onde a partir disso eu pude produzir conhecimento para dar retorno neste lugar. E uma coisa bastante interessante, eu fui a primeira monitora de extensão na área de tecnologia, viu? Do Campus 1. Então, quando teve o NET, então, eu já era do polo petroquímico, então eu já entendia algumas coisas de tecnologia. Então, quando eu estava entrando, né, os aplicativos, o Word, o Alta Vista, que não tinha Google ainda, né? Então, tudo isso eu já tinha aprendido, né? Todo esse mecanismo na indústria. Então, a partir disso, quando teve é, os editais para extensão, para fazer os cursos, né? Que a universidade ia dar para as pessoas. Então, eu fui a primeira monitora nessa área, né? Então, eu ensinava as tecnologias para os estudantes e pessoas de fora. E também nesse processo, com esse processo, então, os professores que me acompanhavam, nós íamos desenvolver ações extensionistas. Então, o professor Arnaud Soares de Lima Júnior, né, a professora Rosângela Cruz, a professora Edmé Oliveira. Então, eu tive essa base enquanto estudante de estar sempre na extensão. Então, depois, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado e estar na UNEB. Então, eu continuei sendo, agora sim, uma docente extensionista, antes uma estudante extensionista, uma líder comunitária, que estava ali incentivando os meus colegas a estarem também na extensão e eles também me incentivando. E eu tive esse incentivo. Eu lembro muito bem de Arnaud me falando da importância de nós que somos de comunidades, inclusive comunidades vulnerabilizadas, que vamos alcançando esse lugar na universidade para a gente não abandonar os nossos espaços, a gente continuar nesses espaços com o nosso saber para potencializar transformações. Nada melhor do que nós, né? Então, eu escutei isso de Arno Soares, eu escutei isso de Nelson Preto, eu escutei isso de Roberto Sidney, né? Então, em cada momento da minha vida, algum desses professores falava dessa importância de atuarmos, né, nas comunidades. Então, trabalhar o conhecimento produzido na universidade com as pessoas, as demandas reais comunitárias. Então, na verdade, eu comecei extensionista, por isso que até hoje eu quero continuar extensionista. É o meu lugar. Então, Val, a partir do que você coloca, né, dessa descoberta sua como extensionista,
nós percebemos que você tem, né, e teve uma experiência como uma estudante extensionista e como uma docente extensionista, sobretudo dentro do ambiente da universidade. E aí nós queríamos saber assim, nessa trajetória, tanto quanto estudante como docente, quais são assim os principais desafios da extensão na universidade, né? Que você conseguiu mapear, identificar? Como é que você aponta, né, esses desafios aí? Ó, eu penso o seguinte, olha, eu tenho algo na minha mente que sempre vem. O desafio é o nosso combustível, tá? Então, é o seguinte, é, a extensão, o desafio é que você tem um desejo e uma causa, porque muitos desafios vão encontrar. Uma das coisas é o seguinte: você não vai encontrar respostas prontas. E outra coisa, cada localidade, cada projeto, a depender do local, o mesmo projeto ele vai ser diferente, né? Então, um dos desafios é a gente perceber que você tem que ter essa flexibilidade para o local. Gente, os tempos são muito diferentes, as pessoas são diferentes. Então, você tem que se reconfigurar o tempo todo. Você não tem respostas prontas. Então, vai com toda uma teoria, mas quando você chegar no lugar, você vai ter que estar aberto para o que vai acontecer. E isso é muito legal, porque não tem um currículo fixo amarradinho. Então, quem deseja fazer algo ingessa primeiro e depois vai atuar, isso não vai dar certo, você não vai amarrar a realidade. Então, um dos desafios é a equipe que está comigo passar a perceber isso. Um dos desafios é esse. As ações de extensão, as ações é outra coisa, a gente não vai para dar, a gente vai para trocar, a gente vai pesquisar como. Muitas vezes se chegam com pacote fechado, não tem condições. Quem chegar com um pacote fechado, isso é uma agressão às pessoas que vão estar com você. Então, é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de vida, uma mudança de forma de pensar. A gente não pode chegar em nenhum lugar sendo a dona do saber, a dona do conhecimento, que isso não é real, certo? O local é que tem o saber, o problema é daquele local. Então, esse tipo de articulação é fundamental. Então, uma das questões assim que é muito fundamental é que a gente tenha humildade epistemológica, sabe? Porque se a gente chegar com tudo, com o nosso saber, isso não vai dar certo. Então, uma dificuldade que a gente pode ter é justamente com a equipe. Então, a equipe precisa se preparar para tirar o seu blazer, né, que hoje, né, e estar com. Interessante é que para você estar nesse lugar, você tem que ter, é como conquistar uma afinidade com o local. Eu vejo tantos exemplos interessantes, né? De você adentrar a uma casa e você tomar café com essa pessoa, você estar com ela, você dançar com ela. Muitas vezes, a depender da sua proposta de extensão, você precisa entrar no mundo do sujeito, mesmo a extensão sendo dentro de nossa universidade. Então, a partir do momento que estamos dentro da universidade, desenvolvendo uma ação de extensão, e nós estamos com um grupo de fora, a gente tem que nos comportar, interagir com um grupo de fora. E o que acontece? Isso é uma mudança de perspectiva, é uma mudança do nosso jeito de ser. E mudança é sempre complexa, né? Então, uma dificuldade é essa. Uma outra dificuldade é o seguinte: é a descontinuidade de muitos projetos. Gente, isso é muito ruim para cada comunidade, para cada coisa que você faz. Inclusive, quando eu concluí meu mestrado em 2003, e na minha conclusão, uma das coisas que tem lá é o seguinte, que nós não podemos desenvolver um trabalho com a comunidade e toda vez você para, porque as pessoas, quando você chega, você leva esperança. Isso foi alguém que me disse, viu? Foi uma das pessoas que estavam conosco e muitas vezes
esse tipo de comportamento que você faz para, é como se tirasse a esperança das pessoas, até um momento que a comunidade não quer mais saber da universidade, né? Tem lugares que a gente escuta isso. Ah, eu não quero não, porque vocês só vêm explorar, né? Então, essa questão de continuidade. Por isso que os projetos de extensão, eu acho que cada professor extensionista tem que fazer seu projeto a partir de sua causa, né? Então, quando se tem uma causa, você vai desenvolvendo. Quando você está desenvolvendo para o outro, você está desenvolvendo para você mesmo, né? O que vai acontecendo? A gente vai mudando, a gente vai aprendendo nesse processo. Gente, eu aprendo tanto com as crianças. As crianças me ensinam tanto, inclusive o meu modo de operar. Eu já esqueci, lógico, muitas coisas de criança. E aí, quando eu tenho esse encontro com elas, eu aprendo com criança. Então, é, o que nós temos que fazer, esse nosso desafio, o primeiro é nos desafiar. O professor extensionista nos desafia, porque quem está aí não sou eu, o projeto não está sendo desenvolvido para mim, mas está sendo desenvolvido com o outro, não é? Então, é fundamental essa mudança de paradigma, essa mudança de perspectiva. Então, daí está o respeito, né, ao outro. Muito bem, a gente termina, na verdade, o primeiro bloco, né? E eu passo a palavra para a nossa debatedora, a professora Didma, que vai dar continuidade aí com o segundo bloco. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Boa tarde, professora Roberta, coordenadora desse projeto EduCast, Aprendizados que Transformam. É um projeto assim muito importante para nós, porque a gente conversa com os professores, conversa com os convidados que estão aqui, e são temas assim importantíssimos. E hoje eu tenho a alegria, o prazer de conversar com a professora doutora Valnice Paiva, minha amiga Val. Então, assim como Roberta está chamando de Val, eu também vou chamar de Val, porque é Proval, cadê Val, onde está Val? E Val correndo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Ela disse que ela tem 60 anos, mas é brincante. Tem 60 anos, mas tem 1,50 m. Então, Val é uma criança. E que bom, Val, que bom. Eu fiquei aqui pensando, enquanto você falava, né, você trouxe assim, muitas, digamos assim, muitas ideias, muitos pensamentos interessantes, até mesmo categorias. Você falou no início que a universidade ela se sustenta em 3 pilares, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Mas que você trabalhava com extensão e deu toda uma explicação, o que é a extensão, o que são as ações extensionistas. Mas eu fiquei pensando que na sua fala, observando na sua fala, você trouxe elementos do ensino, elementos da pesquisa. Mesmo você se dizendo extensionista, que a gente sabe que eu já tive a oportunidade de trabalhar com você na extensão, sei que da sua natureza mesmo, é da sua natureza, é a sua missão ser extensionista. Entretanto, você trouxe aqui a pesquisa, né? Quando você falou, não podemos chegar lá com tudo pronto, com material pronto. Isso aí você está falando de pesquisa. Você trouxe o currículo, que também tem a ver com a pesquisa, e você trouxe a prática pedagógica, que é relacionada diretamente com o ensino também. E eu fiquei pensando, olha, Val está certa, porque são os 3 pilares da universidade mesmo, e um não vive sem o outro. Um não funciona sem o outro, né? E achei muito bonito você trazer seus professores aqui, né? O professor Arnaud Soares, o professor Roberto Sidney, a professora Edmeia Santos, a professora Rosângela, que foram, assim, pessoas que, vamos dizer, assim como você vai nas comunidades e encontra e abraça, são pessoas que lhe abraçaram e que disseram, olha aqui, Val, está aqui a extensão. Assim como você vem dos movimentos, das comunidades, eu também venho dos movimentos sociais, eu comecei toda a minha itinerância social e política
nos movimentos sociais, na Igreja Católica, que eram as comunidades eclesiais de base, as SEBs, e lá eu aprendi muito, muito. E hoje eu trago para a minha prática as questões todas que eu aprendi. E aí vem Paulo Freire, nessa época eu nem pensava em Paulo Freire, vem Paulo Freire com, né, nada mais, nada menos do que falar sobre os movimentos sociais, enfim, das ações extensionistas, o que a gente está tratando aqui hoje. E, por fim, para iniciar logo o bloco, para não tomar muito tempo, você trouxe uma informação interessante. Você fala, eu venho do polo petroquímico. Quer dizer, você vem da indústria. Você tem um pé na tecnologia, mas, na época, uma tecnologia bastante tecnicista mesmo. Era técnica. E você consegue trazer para a universidade de uma outra forma, com outro olhar, com uma outra vestimenta, essa tecnologia, transformando esta tecnologia em algo palpável, em algo visível para aqueles e aquelas que não têm o conhecimento da teoria. Isso é muito importante. Mas, sem mais delongas, vamos às nossas conversas, as perguntas que nós trouxemos aqui para você. Primeiro, eu sei que vocês têm um projeto muito importante na Universidade do Estado da Bahia, na nossa universidade, né? A Universidade do Coração. Eu tive um amigo que foi professor da universidade, ele foi diretor da UNEB de Senhor do Bonfim, você deve conhecer, professor Paulo Machado. E o professor Paulo Machado, antes de falecer, ele deixou uma carta para a UNEB, e o título da carta era Ave UNEB, a Universidade do Coração, né? E, deixa eu me perder aqui, e assim é, e assim será, não é verdade? E assim será. Nós temos orgulho da nossa UNEB. Ontem mesmo, aquela notícia boa, que o curso de pedagogia teve nota 5, né? No Campus 1. Isso é muito interessante, isso é muito... No dia do pedagogo, ontem, né? Bom, Val, aí, partindo dessas conversas iniciais todas, desse preâmbulo, eu lhe pergunto, como foi que surgiu a ideia de desenvolver o projeto UNEB Parque, transformando o lazer em cidadania? Como surgiu essa ideia? Como foi que você pensou? Eu lembro bem do início, mas não sei exatamente como você pensou, porque você corre de um lado para o outro e a gente, às vezes, nem tempo de conversar com você tem. Mas vamos lá, agora a gente tem tempo. Então, olha que coisa. Começou na graduação. Agora como? Na minha época de graduação, no século passado, não tínhamos brinquedoteca. E eu tinha um filho, que é o Lucas Paiva, que foi seu estudante de pedagogia. Muito prazer. Bom menino, bom estudante. Bom aluno. Então, Lucas ia para a UNEB e tinha dia que ainda ia Rafael e Rafael. Então, eles descobriram, ou seja, a UNEB é um parque. Então, a UNEB, né, a gente percebe o espaço da UNEB, ele é um parque. Então, esse parque não foi inventado, ele sempre existiu, mas quem viu foi as crianças. Quem viu foi Lucas, Rafael e Rafael. Então, eles amavam ir para a UNEB para brincar. Então, os morrinhos da UNEB, eles se escorregavam, eles corriam naquela árvore. Então, pronto, já vimos o parque. Então, quando eu me tornei professora, então eu já fui trabalhar para oficializar esse parque. Então, Lucas já estava grande, né? Então, no processo, ele já estava adolescente, não estava mais se interessando pelo brincar, mas logo o meu bebê, né? Porque eu entrei na UNEB, meu Tiago estava dentro de mim, né? Minha criança, nós fizemos o concurso juntos, né? Eu e o Tiago. Então, quando o Tiago estava com 5 anos, foi uma coisa muito interessante. Ele era o Dia das Crianças e eu disse: o que é que você quer como brinquedo? O que é que você quer de brinquedo? Ele me pediu um bambolê, um só. Então, quando ele me pediu isso, uma criança só brincando não tem, né, tanta graça. Eu fui numa loja, comprei todos os bambolês naquela loja. Eu não me lembro quantos foram. Mas aí, na rua, todas as crianças começaram a brincar, na rua onde eu morava. Então, ali eu vi um parque, né?
Então, aquilo que eles estavam vendo, eu vi. Então, imediatamente, aí conversando com a Adriana Mármore, nós começamos a pensar nesse brincar, né? E assim surgiu o NEB Park, porque se nas condições ali da rua as crianças conseguiam brincar, por que não abrir a Universidade do Estado para o brincar, né? Então, foi dessa forma que surgiu o NEB Park. Então, foi uma percepção, uma descoberta das crianças, né? Que ali é um parque. E aí eu fui na delas. Então, é muito interessante, Val. Eu sempre vejo, né, final de semana, quando a gente vai para os estudos da psicanálise, aquela infinidade de pessoas e crianças e adultos, todo mundo brincando ali na área. E Tiago hoje já é nosso colega do grupo de estudos da psicanálise, né? Tiago nasceu e se criou dentro da universidade. Aí, a partir daí, do Neb Park, eu digo o seguinte, eu pergunto, aliás, não é nem digo, eu pergunto, como esse projeto funciona, Val? O projeto Neb Park funciona? Você quer dizer para a gente aí, para todo mundo que está nos escutando? O NEB Park, oficialmente, ele surgiu em 2010. Então, ele surgiu com brincar livre das crianças, mas ele já surgiu com contato com o MEC, também com contato com pessoas do Estado que se interessavam pelo brincar da criança. Então, uma das bases do NEB Park é a pesquisa participativa, né? A pesquisação é a base inicial. E logo depois a Ou gente faz seja, a metodologia que você utiliza é a pesquisação. pesquisação, aí a gente vai aprofundando na pesquisação, então a pesquisação a partir do professor Michel Tcholan, Sei. Reis, né? Agora nós fomos aprofundando e entramos com Nina Wallenstein, né? Então, a Wallenstein, ela trabalha a pesquisação numa perspectiva de pesquisa participativa baseada na comunidade. A gente tem que sentir realmente o com, tá? Então, o NEB Park, o que seria? As crianças que precisariam dizer para a gente, né? Então, com a nossa escuta. E também, nesse processo todo, a gente foi descobrir como eles brincam tão livre, como é tão interessante, por que ele não brinca nos lugares? Então, nossa pesquisa começa perguntando por que as crianças não brincam como antigamente? O que é que está impedindo a criança de brincar? Então, a gente percebeu, as pessoas dizem que é falta de espaço público, não é? Sim. Então, falta de espaço público, não temos mais esse problema. Assumimos a UNEB como espaço público e ela podendo ser um projeto piloto para outros lugares perceber que os espaços públicos do Estado ficam ociosos no final de semana. Então, pronto, vamos abrir para as famílias e crianças brincarem. Porque para brincar não precisa de nada, é só chegar, né? Então, além disso, as pessoas dizem que as crianças gostam muito de tecnologia, as crianças não querem brincar por causa de tecnologia. No NEB Park não existe isso, a gente não tira celular de nenhuma criança, não tira de ninguém, mas elas não querem celular, elas querem banho de mangueira, elas querem escorrega, elas querem subir na árvore, elas querem correr, elas querem brincar de corda, elas querem brincar de ioiô, elas querem brincar de elástico, e são tantas brincadeiras tradicionais, populares, elas querem olhar a natureza, elas querem tomar banho de lama, quando é o NEB Park de chuva, tem banho de chuva, eles brincam, a lama, a água que está ali, a criança pega, entendeu? Então, o NEB Park é livre. Então, tecnologia, a gente não vê criança brincando com celular. Ela brinca mesmo. Aí vem. Agora, quem está no celular são os pais, entendeu? Então, muitas vezes eu vou para dizer, como assim? Quer dizer que eu fico uma idosa subindo em árvore e vocês aí no celular. Então, aí vai contagiando um ao outro. Então, é o seguinte, a tecnologia. A outra coisa que dizem que impede a criança de brincar é a violência urbana, né? Falam sobre isso. Mas a criança brinca em qualquer lugar. A gente passa a observar
ela brinca em qualquer espaço. Por exemplo, eu fiz uma parte do meu doutorado com Kishimoto, né? Tsuko Kishimoto, lá na USP. E nós tínhamos o exercício de observar crianças. Todas as vezes, eu observava a criança, em qualquer lugar a criança está brincando. Ela brinca, quando não tem nada para pegar, ela brinca com o corpo. Essa folha é um brinquedo na mão das crianças. Uma garrafa é um brinquedo. Então, criança brinca com qualquer coisa, não é? Então, a violência urbana, quando a gente diz, ó, a violência impede de brincar, mas tem outros lugares que se brinca. Por isso que também a gente descobriu esse espaço da UNEB. Uma outra coisa que se diz, e que a gente percebeu isso em nossas pesquisas, muitas crianças não brincam porque os pais não brincam com elas, e se ali não tem contato com outras crianças, aí, como o brincar é cultural, eles não vão brincar. Por incrível que pareça, tem crianças que não gostam de pega-pega, esconde-esconde, ioiô. Ela não gosta de nada. Eu já fiz esse tipo de entrevista. Agora, por quê? Porque fica presa dentro de casa só com o celular. Mas aí, com essas crianças, a gente vai dialogando até encontrar um ponto de convergência, né? Para que a gente traga para aquilo que é direito dela, que é o brincar. Agora, o que é que a gente percebe, na verdade? As crianças não brincam é por causa da sociedade de consumo, porque o brincar livre não custa nada. E nós, no nosso sistema capitalista, se quer vender, né? E aí não se incentiva esse brincar livre. Então, o NEB Park funciona dessa forma, é o brincar livre. As pessoas chegam e é incrível. Nossos estudantes chegam para brincarem, eles vão brincar com as crianças. Mas ele diz, quando chega da primeira vez, ele desaprendeu a brincar, ele não sabe chegar junto. Aí pergunta, o que é que a gente vai fazer? O que você quiser. Como acontece o NEB Park? Como você fizer. Acontece como fizer. Tem diversos espaços de brincar e você simplesmente brinca. Então, por exemplo, nós temos o teatro aberto no dia do NEB Park. Você pode brincar de cantor, né? Você pode brincar, fazer peça. Às vezes a gente faz peça, às vezes as crianças vão para o teatro, a gente brinca dessas coisas. Então, tem grupos que colocam gangorra, né? Balanço nas árvores, entendeu? Então, o NEB Park vai acontecendo assim. Cada um vai chegando e vai trazendo a sua brincadeira e vão brincando. E é muito lindo isso, porque tem a liberdade do brincar. Então, Val, eu vejo assim que na sua fala, percebo também que você é uma pessoa extremamente lúdica, né? A ludicidade faz parte de todo esse processo, porque você vai lá pelo princípio do prazer, não é verdade? Uhum. Mas eu pergunto ainda, você tem percebido os efeitos positivos na comunidade, na própria universidade, com esse projeto NEB Park? Sim. No seu entorno, quais são? Olha só, o brincar é um direito da criança. Hum. Olha, o brincar. A coisa mais importante para a criança é o que ela mais gosta. Interessante. Às vezes a criança não quer se alimentar, mas se você for brincando, ela se alimenta. Então, uma das coisas que eu percebo é essa mudança de perspectiva, tá? Então, as crianças, por exemplo, da comunidade que frequentam o NEB Park, minha comunidade piloto, porque é o seguinte, crianças da Engomadeira vão, pais da Engomadeira, do entorno, às vezes vem gente até de Lauro de Freitas, né? Vem gente de outros lugares. Uma das coisas, a constância, os efeitos de uma constância. Todo último domingo tem alguns pais que eles sempre estão lá. Crianças que têm alguma necessidade, às vezes tem criança autismo, tem pessoas com deficiência. Então, existe interação. Então, por exemplo, o aprender com. Eu vi uma situação de uma criança com autismo e ela fez aquela gritaria, sabe? Mas as crianças se comportaram normalmente, depois elas se
estabilizou e foi brincar também. E o quanto ele gosta de estar ali livre. Então, nós temos interação com pais. Uma das coisas super importantes é que esses pais que frequentam o NEB Park, eles entendem a importância do brincar. Uma das dificuldades na educação infantil é que muitos pais não percebem a importância do brincar e quer logo letramento, quer logo que o filho, né, já vá para a leitura da palavra ao invés da leitura de mundo, porque eles não percebem que primeiro tem que ver essa leitura de mundo. Então, esses pais que frequentam o NEB Park já sabem da importância do brincar, tá? A mesma coisa os nossos estudantes de graduação. Eu percebo que quando nós vamos crescendo, né? Então a criança gosta muito de brincar. Tem uma fase que as pessoas cobram para que as crianças deixem de brincar. Então, quando eles entram na adolescência, não é porque eles queriam deixar de brincar, é porque todo um outro vai dizer, menino, pare com isso, você ainda é criança. Então, já vai recalcando isso que é um desejo tão forte. E com isso, com esse recalque, nós já vamos tendo problema com essas pessoas. Quando se torna pedagogo, ele já esqueceu do brincar, porque brincar se torna pagar mico. Imagine uma pessoa grande brincando como criança. Nem todo mundo tem essa coragem, né? Então, o NEB Park é um lugar de quebrar esse tipo de paradigma. Inicialmente, quebra logo com a vovózona, né? Não tem uma vovózona que joga bola, que corre. E aí as pessoas vão, pelo exemplo, entrando nessa. E uma outra coisa, nossas crianças, nós já temos, de UNEB, no NEB Park, nós temos 16 anos, né? Nós fizemos 15 anos no ano passado. Então, nossas crianças, já estão crescendo. Então, nós já temos crianças na universidade. E uma coisa, crianças que são de lugares vulneráveis, lugares realmente... As minhas 4 primeiras crianças, as 4 foram para a universidade. E o interessante é que elas escolheram o que ia fazer na infância. Por exemplo, tem um Kaique, ele escolheu, ele toca violino, aprendeu violino no Neogibá, ele estudou no SESI, foi bolsista do SESI, e ele tinha dificuldade na matemática. Nós brincamos de matemática. No dia que nós brincamos de matemática, Kaique disse bem assim, eu aprendi nesse momento, nessa 1 hora, o que eu não aprendi o ano inteiro. E nessa semana, ele decidiu. Muito bonito. Nessa semana, ele decidiu, nesse processo, ele decidiu fazer letras, ou fazer música com matemática. Agora, olha o que aconteceu. Essa semana que ele aprendeu, ele fez um vídeo. Quando eu observei, essas crianças estavam brincando em casa de fazer um vídeo já ensinando como ele aprendeu. Uhum. Isso foi gravado e eu levei para lá para o nosso grupo de pesquisa para humanitar. Danton, esse vídeo, Danton, nosso matemático, né? Todo mundo ia. Genial a ideia de Kaique. Então, Kaique, com 12 anos, ele decidiu o que ia fazer na faculdade e hoje ele faz música. O TCC dele foi decidido nessa época, que era música com matemática, e a namorada dele também é musicista, porque foi nesse processo, olha só, dentre outras histórias, entendeu? Assim. Sim. Assim, eu vejo muita aproximação do seu projeto com a Neogibá, né? Eu já tive a oportunidade de assistir, de você levá-la na UNEB, a orquestra, não toda, mas uma parte, e você falava dessa aproximação e dessa importância. Logo a próxima pergunta você quase que já respondeu, porque você está falando da centralidade do brincar, ou seja, o brincar como centro dessas atividades todas que são desenvolvidas e até mesmo das escolhas que os meninos e as meninas fizeram e fazem ainda hoje a partir do projeto NEB Park. Para nós, diga. Eu de falar sobre isso, porque é o seguinte, olha, o NEB Park começou com a centralidade de brincar. Por quê? Porque eram as criancinhas, né? Vão tendo as criancinhas, inclusive começando com meu filho Tiago, 5 anos, né? Agora,
acontece? A cada momento, o NEB Park hoje é um programa. O NEB Park, Sim. então, vocês foram da minha banca, né? Sempre agradecida a vocês. Vocês sabem ali o que se tornou o NEB Park. Porque o NEB Park se torna um programa. Agora, como? Olha, as crianças vão desenvolvendo, são crianças, então vai brincar. Brincar livre, brincadeira tradicionais e tudo mais. Mas chega uma fase da vida que elas não querem mais brincar. Então, olha só, por exemplo, na comunidade nós fizemos uma associação, né? Então, associação de moradores. Então, associação de moradores mirins da Graciosa e adjacências. Então, amiga. Então, as crianças da Liberdade, elas vão para o NEB Park, ok? Então, tem a Topic da UNEB, levam as crianças, tudo. Aí, o que acontece? Então, nessa associação tinha presidente, Eloá. Eloá esteve na minha tese. Então, Eloá, que 9 anos, na época ela tinha 8 anos, assim. Então, Eloá, cada uma de minhas crianças, né, em que, inclusive, elas sempre quiseram que dissesse o nome delas, não tinha esse negócio de, né, não ter o nome delas. Então, essas crianças eram da brincadeira para nós, brincadeira da associação. Então, nós tínhamos presidente, vice-presidente, secretário, secretário de infraestrutura, de esportes, então, toda uma associação a partir das crianças, tá? Então, Eloá, quando foi crescendo, que ela tinha 13 anos, ou 12, ela chegou para mim e me disse bem assim, Pro, eu não quero mais ser presidente, não, porque eu já estou ficando grande, eu já estou entrando na minha adolescência, e aí, quando alguém disser, você é a presidentezinha da associaçãozinha de criancinha, então eu vou ficar muito envergonhada, então não quero mais, não. Aí eu digo, meu amor, você não quer? Eu falei tudo, mas como ela disse que não queria, tudo bem. Mas depois de um tempo, ela retornou para mim e disse: Pro, eu quero, porque você é adulta e mesmo assim brinca com a gente. Pois Então, aí o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Elas já estão na adolescência, agora já é uma outra coisa. Então, esse é o momento deles irem para o jovem aprendiz. Então, como nós fazemos parte do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, e o brincar, inclusive, ele vem como redução de danos. Nós temos muitas crianças exploradas. Val, olha, eu vou interromper, mas é porque o que você está me dizendo aí já é a última pergunta que eu lhe faço, né? Quais Sim, são as dificuldades para você implementar o projeto? A exemplo de você dizer que eles já vão para o jovem aprendiz. Quais as dificuldades e também a dificuldade junto à comunidade e as alternativas e digamos assim, não é nem aparatos, as contribuições que você recebe ou não dos poderes públicos, da universidade, fale aí, por favor. É interessante a gente saber disso. olha, Primeiro é assim, deixa eu repetir porque foi meio atrapalhado. sim. Quais são as dificuldades, se elas existem, para você implementar o projeto junto à comunidade e quais as alternativas que você buscou, exemplo de conseguir o menor aprendiz e outras instituições que você busca, eu sei que você busca, para a implementação do seu projeto, o NEB Park. Tá. A gente Então, encerra esse bloco com essa questão. tá. Então, vocês sabem, mas outros não sabem, que eu trabalho com formação de pesquisadores de e em contextos comunitários. Então, uma das dificuldades é justamente você ter, o recurso, por exemplo, seria o recurso financeiro, seria colaboradores. Então, como eu já sabia disso, nós nunca buscamos recursos financeiros. Por quê? Porque o brincar não precisa disso. Eu faço um telefone sem fio com 2 copinhos que jogam fora e um cordão, tá? Então, o NEB Park, nós não trabalhamos com recurso, inclusive nós não damos lanche, sabe por quê? Porque no dia que nós não tivéssemos lanche, as pessoas deixariam de brincar. Então, o caso é o brincar. Então, não tem. A única coisa que a gente precisa são os recursos, são as pessoas, são os colaboradores, são os parceiros. Então, a minha estratégia foi justamente trabalhar com formação de pesquisadores de e em contextos comunitários. Então, a gente faz uma espécie de troca. Eu faço a formação,
né? Potencializo, favoreço, temos eventos, então as pessoas participam do evento, organizam seus currículos, então eu vou fazendo a formação com esse grupo, e esse grupo vai participando do NebPark. Então, a nossa alternativa foi o grupo de pesquisa Tipense, né? E o Tipense é dessa época, é de 2011. Então, desde lá, eu tenho feito esse trabalho de formação de pesquisador, inclusive, por exemplo, Antonete, que é uma liderança na área do brincar, né? A Antonete começou no NebPark, né? Nessa época. Então, aí eu vou fazendo a formação dos pesquisadores. E todos os pesquisadores vão passando por essa área. Nós já temos diversas pessoas que hoje são mestres, já são doutores, Doutores, Antonete é doutora, né? e que vai passando pelo processo do brincar, melhorando seu currículo e deixando sua contribuição. Então, essa foi a alternativa. Então, é sempre uma alternativa extensionista. A gente vai e volta para a extensão. Então, a extensão pautada na pesquisa, ensino e extensão, né? Não é sozinha. É sim. Então, gente, nós estamos no episódio 8 do nosso projeto EduCast Aprendizados que Transformam. Não esqueçam de visitar o nosso canal lá no Instagram, de curtir e de divulgar também esse trabalho, que é muito importante para a comunidade de modo geral, não só a comunidade universitária, mas a comunidade. Afinal de contas, nós estamos trazendo temas interessantes e hoje, falando do projeto NebPark, cujo tema é Lazer e Cidadania, com a professora doutora Valnice Paiva. Ninguém saia, viu? É para assistir mesmo. Aí eu passo agora para o último bloco, com a professora Roberta Abreu, a nossa coordenadora. Bom, então agora a gente passa para um bloco de dicas, né? Eu vou pedir uma dica à professora Valnice e a professora Dittmar vai pedir uma outra dica, né? A primeira é a seguinte: nós temos aí um grupo de professores, professoras, estudantes que se sentem mobilizados e mobilizadas a fazerem alguma ação extensionista em seus espaços universitários, formativos. No entanto, muitos deles não sabem como começar, como dar o primeiro passo, né? E aí a gente queria saber qual é a dica, né, que você dava, a primeira dicas iniciais para quem está ali pensando em desenvolver uma ação. Então, assim, quais são as dicas que você considera que são essenciais para o início de um projeto, de uma ação extensionista aí? Olha, eu penso assim, aí eu trago o Freire, né? Essa pergunta tem assim, o que fazer, né? E uma coisa, nós somos de fora. A primeira coisa é estar no local que você deseja. Vai levar aquilo que é seu. Por exemplo, eu levo brincar, eu levo as tecnologias, mas não levo sem ter tido esse contato do desejo para quem eu vou estar, né? Então, é o seguinte, uma das primeiras dicas é fazer com. Eu não consigo, eu não concebo, eu não acredito em uma extensão sem estar fundamentado na pesquisa-ação, sabe? Eu acho que essa é a abordagem fundamental. A gente não tem como a gente desenvolver, pelo menos em minha perspectiva, né, a gente chegar com as respostas prontas. Você tem que ir a partir do outro, até porque senão vai ser até uma agressão, né, você chegar com suas ideias. Então, eu acho que a primeira coisa para quem vai trabalhar com extensão é fazer leitura junto com o outro do que é possível fazer em qualquer lugar, sabe? Eu penso assim. Então, a partir daí, nós estamos agora na última pergunta do nosso bate-papo. Eu queria que você dissesse para a gente, você é uma pessoa que tem uma experiência vasta na extensão, né? A gente percebe e sabe, e eu conheço e posso falar que realmente é assim. Na extensão, com as comunidades. E aí, uma dica que eu quero é quais os temas que você considera interessantes e necessários para trabalhar a extensão? Eu agradeço muito por essa pergunta,
porque é o seguinte, eu descobri, né, depois que me disseram, eu estive no evento da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o pessoal da Pesquisa Com, da USP, do grupo que eu participo, me convidou para uma mesa na Abrasco. E quando eu estava observando aquele diálogo, eu percebi que o que eu estava fazendo era o que eles diziam. Ou seja, aí eu perguntei para minha colega aqui, que é da saúde, né? Então, pessoa da medicina, da enfermagem, tudo. E eu digo, eu faço isso aí. Aí ele disse, lógico, Val, por isso que você está aqui, por isso que a gente te convidou. Eu faço promoção da saúde, mas eu não sabia. Então, o que é promoção da saúde? Promoção da saúde é diferente de prevenção. Promoção é você atuar nos condicionantes sociais que pode provocar doenças, entendeu? Então, quando a gente se abre para a promoção da saúde, você vai ver diversas vertentes na comunidade. Então, gente, tem problema de moradia, tem problema de psicologia, tem problema de educação. Então, nutrição. Então, é o seguinte, quando você está na comunidade, quando você está em qualquer situação, qualquer pessoa, a gente tem que focar, eu penso, na promoção da saúde, porque ele é um tema tão abrangente que vai dar para respeitar a necessidade, o desejo do outro e ainda combinar com aquilo que você pode fazer. Porque quem for da área de tecnologia, por exemplo, eu encontrei uma Uber, eu tomei uma Uber, fiquei conversando com ela, ela já vai fazer ações de formação para as meninas em relação à tecnologia, porque o sonho dela é trabalhar com mulheres na TI, entende? Então, tudo isso são necessidades que surgem do local. Então, quando a gente denomina promoção da saúde, a gente pode atuar em tudo que está naquele lugar a partir do desejo e necessidade local e ainda trazendo aquilo que você pode fazer. Porque se eu não sou de determinada área, eu não vou me meter na outra área, entendeu? Mas quando você vai com promoção da saúde, você trabalha com esses condicionantes sociais e são diversos. E nesse lugar você vai descobrir. Então, está aberto para o que o local te disser. Muito obrigada, professora Valnice. Esse momento foi assim, um momento riquíssimo, né? Nós aprendemos também, nós com você, sempre, né? A aprendizagem, ela vai assim, né? A gente aprende com o outro, vive com o outro. Isso é aprender. E eu vou passar agora a professora Roberta Abreu para ela fazer as considerações finais e você depois ela passa para você também dizer alguma coisa para encerrar o nosso bate-papo hoje. Agradeço imensamente a sua presença, um forte abraço. Sábado a gente se encontra e torna a se abraçar, e muito obrigada. Excelente. Ok, eu peço a Val que faça as considerações finais a partir do que ela pensa ser importante nesse contexto que nós estamos aqui, né? O que ela julgar necessário. Então, eu realmente quero agradecer. Que bom estar com vocês, que bom essas provocações. E quanto eu aprendi, né? Vocês fizeram perguntas tão provocadoras que eu mesmo vou assistir, né? Que a gente vai, né? Eu vou aprender com o que nós fizemos aqui. Então, a gente vai, ó. Assista e divulgue, viu? Divulgue também. Então, foi uma oportunidade de colocar o saber exposto no simbólico, não é? Então, a gente fala a partir do que a gente faz, o que a gente fez, e foi uma oportunidade muito importante, muito interessante. Vou até depois assistir para escrever, né? Porque a gente tem que ficar escrevendo, é reflexão, né? Constante sobre a nossa prática. Então, agradecer a todos, cuidem das crianças, brinquem com as crianças, contem história com as crianças. Criança não precisa de muita coisa, ela precisa de nossa atenção, nosso olhar, o nosso amor. E a gente, cada vez quando faz isso com criança, mais a gente ama. E eu quero colocar uma coisa para vocês. Quando eu vou para o Neb Park, eu agora já tenho 60 anos, eu já estou sentindo algumas coisinhas no corpo. Mas eu chego em casa tão feliz, gente. É uma felicidade diferente, entende?
Então, graças a Deus, eu nunca deixei de brincar. E agradecer muito a vocês por essa oportunidade de falar sobre isso e convidá-las também para brincar comigo no Neve Park, todo último domingo do mês. Certo, Val. Então, eu endosso aqui os meus agradecimentos já feitos pela professora Dídima. É um momento de bate-papo, de troca, né? De aprendizagens. E agradeço também, aproveito para agradecer a nossa equipe que faz o projeto funcionar, na pessoa de Edson Carlos, né? Que fica à frente das nossas redes sociais de divulgação, da pessoa de João Melo também, que fica responsável pela edição dos nossos episódios, né? E pelo canal também do YouTube. E dizer a você que tão logo tenha um novo projeto, o convite já está feito, né? Para você voltar, divulgar a sua ação extensionista e deixar todos a par das ações, né, dos projetos que você vem desenvolvendo. Tá certo? Muito obrigada e até o nosso próximo episódio com o tema Planejamento e Organização do Trabalho Pedagógico. Tá certo? Um abraço, gente.